Muito bom dia, nós estamos aqui em mais um podcast e hoje nós temos uma pessoa ilustre aqui convidada hoje, será extraordinário também. Primeiramente eu quero aqui agradecer, Geriel, que nós batemos nossos 500 inscritos, que Deus abençoe cada um de vocês. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, então, em sua sede regional Chapecó. Sejam muito bem-vindos e hoje eu tenho o grande prazer de receber a pastora Suzana, ela que é mãe, ela que é pastora, ela que é esposa de um grande homem, a pastora Suzana. Seja bem-vindo, paz. A paz. Geriel também, sempre conosco, paz. Bom dia, Geri. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora. Queria agradecer a todos que se inscreveram no canal. Chegamos aos 500 inscritos. Continue se inscrevendo, compartilhando, que sempre tem conteúdo novo. É isso aí. Vamos juntos, então. Já começando, então, você não vai se arrepender de ficar aqui juntamente conosco nesse podcast. Pastora, gostaria que você, primeiramente, então, sempre as primeiras perguntas que nós fizemos aqui, qual foi a sua maior experiência com Deus? E também gostaria que, deste início, já comentasse o que houve, o que aconteceu, contigo fisicamente. Bom, eu tenho passado por várias. Já estou ainda falando com uma dificuldade para falar. Uhum. Mas uma das que eu tive foi uma delas. Mas já vamos falar do AVC. Mas quando eu fui ter a Isa, me deu uma parada quando esperando para ir pro quarto. E ali, eu acho assim, no momento eu estava pensando, quando eu estava deitada numa cama, e olhei, agora estava pensando, tinha vários em volta de mim. Aí eu fiquei pensando, mas como que tinha tanto homens e mulheres vestidos de branco ao meu redor? Mas só que tinha, acho que 3, né? Uhum. Mas agora eu pensando, eu falei, não, eu acho que os anjos de Deus estavam ali. Estavam ali. Que Isso. bênção. Então, quando foi ter a Isabela, teve essa parada cardíaca, né? Isso. E recentemente também teve, então, um AVC. E agora vai fazer acho que umas 6 meses, né? Que passei pelo AVC. E que ficou um pouquinho de sequela nessa questão, né? Tenho bastante. Talvez olhando para mim, eu estou bem normal. Só que eu fiquei com bastante séculas, né? Sequelas. Isso. Mas eu estou num processo. Então, eu digo assim, alguma hora eu vou estar melhor. Claro, mas com a gente certeza. tem que passar, né? São processos, né? São processos. E qual foi a sua maior experiência com Deus que você poderia relatar para nós? Então, quando eu estava em casa, eu levantei, sentei na cama e caí, não consegui mais levantar dali. E eu cheguei lá no hospital, fiquei lá a noite toda, deitada numa cama. Isso. E eu não conseguia me mexer. Só eu chorava, não conseguia falar. E eu disse assim, Deus, se você é Deus da minha vida, você vai me tirar dessa cama. E no final do dia, Deus estava ali comigo. Nesse momento, eu senti que Deus estava ali comigo. E eu disse assim, sozinha ali, eu falei, Deus, como é que vai levantar dali? E nesse momento eu comecei a me mexer, a mão, o pé. Eu falei, eu sei que você está aqui comigo. Então, quando eu voltei para o quarto, elas me colocaram numa cama, elas entraram ali. E nesse momento elas saíram e eu falei assim, eu tinha até esquecido que eu estava me mexendo. Eu levantei da cama. Eu falei, eu
preciso ir no banheiro. Saí andando. Para mim foi assim uma coisa que Deus fez na minha vida. Tantos milagres. Foi um milagre por levantar. Certo. Foi um milagre por levantar. Uma resposta na hora que a pastora pediu, Deus já mostrou que estava contigo. Isso. Foi assim algo, como é que diz a extraordinário. palavrinha? Isso. Sobrenatural. Isso. Pastora, tu tá à frente, tu e o pastor, dos cultos de vigília no primeiro sábado do mês, né? Sim. Eu percebi que para você reunir um povo para o culto de oração, é muito mais difícil do que você reunir para um culto de milagre, né? Porque as pessoas se atraem mais. Tipo, hoje, sexta-feira do milagre, venha receber sua bênção. Vem muito mais gente do que num culto de oração. Isso é fato. Isso é. Eu sempre digo assim, eu gosto de chamar as mulheres principal, porque nós somos uma coluna na casa nossas, né? Eu chamo elas, eu coloco lá para elas uma chamada para vir. Mas eu tenho essa, assim, eu não posso pegar alguém num carrinho, colocar dentro e eu levar, né? Não, acho que, como é que fala a palavra? Pedir delas que elas querem estar na presença de Deus e vir estar ali. E as vigílias que nós estamos fazendo, poucos que estão vindo no momento. Mas eu digo assim para você estar na presença dele ali, naquele momento, é você e ele. É um passo que você está mais perto dele. Então, assim, a gente chegar, estar ali, eu gostaria que todos viessem, porque eu já tive muitas experiências com Deus. Então, para mim, estar ali na igreja domingo, sexta-feira, acho que sexta-feira, agora que nós tivemos o culto, e eu estava ali sentada, eu chorei o culto inteiro, porque eu disse assim, todo momento, Deus, obrigado. Deus, obrigado por estar aqui nessa igreja. Deus, obrigado por estar aqui na tua presença. É tudo para mim. Então, Jesus, ele é suficiente na minha vida. E a questão também, eu poderia até falar, essa questão do povo não vir num culto de vigília, num culto de oração, num culto de ensino, diferente de um milagre, diferente de, enfim, tantas coisas, prosperidade, tantas outras situações, que aquele versículo que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, que o amor de muitos se esfriaria, né? Então, os últimos tempos, infelizmente, o que é o amor? Doação, o altruísmo, olhar para o outro. Infelizmente é isso, cada um tem pensado para si próprio, aquilo que é importante que ele coloca como importância, né? Mas entendendo que as pessoas elas estão indo para um caminho errado, um caminho errôneo daquilo. Por que errôneo? Diferente daquilo que é base, daquilo que nós acreditamos e cremos que é a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia Sagrada, ela nos traz que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E as pessoas elas têm colocado outras prioridades na vida dela. Então, orar é bom? Não é bom. Fisicamente, se você parar para analisar, orar é difícil. Como é que fala? Sacrifício. É um sacrifício. Então, eu acredito que seja isso, né, Geri? Né? O ponto que o pastor tocou aí. Talvez as pessoas, elas estão não querendo uma intimidade, uma vida com Deus. E sim, elas estão buscando os benefícios que tem de vir na igreja, de servir ao Senhor. Exato. Verdade. Exato. E infelizmente é isso, né? Mas uma das coisas que eu acho muito interessante, que é o livre-arbítrio, né? A livre escolha que Deus sempre nos dá. Então eu tenho a escolha de amar, eu tenho a escolha de não amar, né? E isso é uma escolha de estar na presença de Deus ou não. Mas, bem-aventurado, né, Geri? Vamos colocar dessa forma, bem-aventurado, pastora, aqueles que ainda vêm ou
poderíamos afirmar, aqueles que ainda desejam, né, orar, ainda aqueles que desejam buscar a face do Eterno, né? Isso aí. E é que nem eu sempre falo assim, como o pastor Domingo falava, né, dos 10 e 20, ou 90, 10, 90. Mas, assim, a gente tem que decidir o que nós queremos. Eu passei nesses 6 meses, eu passei tantas coisas. E é um momento que é como eu. Tipo assim, eu estava assim, não, pensando que eu estava certa. Que eu era imperfeita, perfeita, né? Não, porque, né, às vezes até o meu esposo, né, pastor, que ficou lá em casa. Mas, assim, eu achava que eu era a certa. Você fala, não, eu não faço errado. Não, eu tô, né? Eu sou melhor, né? E eu tenho visto que não, que eu estava errada. Que o erro era eu, não as pessoas que estão do meu lado. Era eu que estava errada. Então, assim, eu tenho que entrar em mim e dizer, não, pera, eu tenho que pensar assim, não, eu tenho que me ajoelhar, me humilhar na presença de Deus. E Deus, transforma. Muda tudo que está aqui dentro. Tem alguma coisa que eu preciso que você faz. Ou, Jesus, muda o meu caráter. E ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu estou passando um processo na minha casa, com meu esposo, né, pastor? Passando esses... Eu sempre falei assim ontem, eu lembrei, que dizem, que não sei, agora não me lembro a frase, que até os 20, depois os 20 anos de casados, a gente tem uma vida, né? Os processos foi... Depois dos 20, nós estamos em paz. Que bom, eu falei, estou contando os dias para passar. Daqui... que dia que é hoje? Hoje é dia 7. Então, daqui um mês, quer dizer, menos de um mês, então, fazemos 20 anos de casado. Isso. Então, nesses 30, eu falei, meu Deus, vai depois... Mas e o processo também, porque é uma nova, né? Depois que aconteceu isso com a pastora também, né? É um cuidado a mais com ela também, da saúde dela, né? Sim. É também que a gente... esse processo. Isso, né? Porque assim, a gente, nesse momento que eu começo a pensar, antes não tinha cuidado. Eu vou tomar um remédio. Não sei se eu tomei. Agora não vou tomar. Acho que eu já esqueci. E agora não. Acho que Deus entrou. Filha, por favor, faça mais certo que você não está fazendo. Então agora estou colocando vou tomar os remédios certinho para não errar. É isso aí. Falando em processos, a vida é feita de processos, né? Isso. Como que a pastora viveu esses processos antes de ter casado com o pastor, a senhora pensava em estar na frente de uma igreja, não pensava? Não. Nunca pensei. Só que eu, antes, quando eu era solteira, eu pensava assim, que eu gostaria alguém que amasse Deus sobre todas as coisas. Então, eu sempre pensava assim, se eu arrumar alguém assim, que vai me levar mais perto de Jesus. E quando nós nos conhecemos, né, a gente nem se gostava, né, eu olhava assim, não vou falar palavrinha aqui. Mas, eu sempre pensei de nós estar fazendo a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. E eu deixei tudo. Meus pais, família, trabalho, tudo. Para estar do lado do meu esposo, para fazer a vontade de Deus, não da nossa. Então, quando a gente decidiu, né, nesses 6 meses, eu passei tanta coisa que eu já pensei muitas vezes de dizer assim, chega, não quero mais, chega. E nesse
domingo passado, eu estava assim, eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu estava assim, sabe, nossa, muito mal. E eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, eu não conseguia orar, só chorar. E comecei a falar com Deus, falei, Deus, eu não consigo nem falar com você. E Deus falava comigo, só chora, porque eu sei impletar as suas lágrimas. E nesse momento eu falei assim, eu sei que Deus ele começa a acalmar. E eu falei para ele, então, Deus, se você está aqui comigo, eu quero. Ou você vai transformar, mudar, ou você vai me matar. Porque eu não estou mais aguentando. Estava muito difícil nesses meses que passei. Aconteceu muitas coisas na igreja, muitas pessoas também que eu não culpo ninguém, não. Mas a gente somos humanos, né? Que machuca nós. E eu fiquei assim, Deus. E olha só, vou testemunhar aqui. Eu estava assim, eu não lembrava uma conta que eu tinha que pagar. Eu nem lembrava. E naquele momento que eu estava na cama, eu entrei, falei, não, entrei ali e não consegui entrar. Aí ele falou, por quê? Aí eu consegui entrar. Eles falaram, ó, você tem uma conta que você não pagou. Isso já faz uns 2 anos. Eu nem lembrava. Era de R$200. E eu falei, tá, mas quando eu olhei, era 2.800 para mim pagar o boleto. Eu falei, meu Deus, agora mais isso? Eu já estou lá embaixo, e agora mais isso na minha vida. Aí eu falei, como é que eu vou pagar essa conta? E eu entrei, eu falei, Deus, entrei lá, conversei com o pessoal do... não, você vai ter que pagar esse boleto. Não temos... como é que fala a palavrinha? Gostar, não. Desconto? Não, falar com eles, né? Você vai ter que pagar esse boleto e tal. E eu comecei a chorar, falei, o que eu vou fazer? E nesse momento, de madrugada, eu deitei, abracei o meu marido em casa. E nesse momento, assim, veio uma voz que falou, entra lá no aplicativo. Isso. Entrei. Quando eu abri, acho que até eu bati um... print. Isso. E eu falei assim, gente, o que é isso? Eu entrei lá, eles mandaram uma mensagem para mim, que eu falou, olha, já que você... Conversei com eles, falou assim, vou te mandar uma proposta para você pagar essa conta. Quando eu olhei, eu comecei a chorar. E de felicidade, eu dava risada sozinha. Eu disse, eu não acredito nisso. De 93%, que de 200 e 800, eu paguei só R$ 149,90. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, ali eu já vi que Deus falou assim, não vou matar ela, mas eu vou agora agir na vida dela. E eu consegui, eu falei, só que daí eu fiquei assim, enquanto eu não pagar esse boleto, eu não vou sossegar. Aí no outro dia paguei, deu tudo certo. Eu falei assim, olha o milagre que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Pastora, como é que é trabalhar com as mulheres, né? E eu sei que aconselhamento, né, com muitas mulheres que também têm seus problemas, suas dificuldades, seja em casa, seja também financeiro, como a pastora comentou, né? Sim, isso. Eu sempre falei assim, eu sei que Deus tem me chamado para trabalhar com as mulheres, porque eu já passei tantas coisas para me ensinar como eu posso ajudá-las. E eu falei que gostaria de ajudá-las, porque várias mulheres já chegaram até mim. E eu falei, como que eu posso ajudar essas mulheres? Porque nem todas vêm falar comigo. Porque tem muitas mulheres, tanto na igreja, ou elas guardam para elas. Elas não contam. Elas não se abrem. É difícil, porque eu também sou assim, principalmente, né? De não abrir nada, ficar
ali dentro. Eu guardei tanta coisa, então. E aí que eu decidi, falei, Deus, estava lá no hospital ainda. Eu falei, Deus, eu preciso ajudar essas mulheres. E agora? Como é que eu vou ajudá-las? Não consegui nem falar. Porque agora eu estou falando um pouquinho mais. Mas eu não conseguia falar nada. E ali começou a nascer o livro que eu estou fazendo para as mulheres. E eu falei que eu quero ajudá-las. Uhum. Então, nesse livro que eu estou... ainda está no processo, né? E eu falei, eu quero que seja uma ajuda para elas entender como elas vão conseguir ser melhores do que elas são. E nesse também, agora, né, eu falei assim, Deus, esse livro é para as mulheres, mas eu estou escrevendo outro agora. Então, 2 livros, pastora. Isso. Fala um pouquinho sobre esses livros. E o segundo é uma mulher, que eu estou falando, é uma mulher de conflitos, porque eu sou uma pessoa que vivo com conflitos, né, na vida, né? E eu estou escrevendo com testemunhos da minha vida, com algumas... não coloquei tudo, mas várias coisas no livro. E Deus já colocou no meu coração que eu gostaria de mandar pelo menos 100 desses para as presas, para ajudá-las. Vamos colocar ali de 100, que uma só, sabe, Deus transformar ela, já é tudo. Uma alma só. Como eu aprendi tantas coisas, eu tenho uma amiga que Deus me deu, várias, né? Mas uma delas que me ajudou bastante foi a Sheila. Nossa, ela me deu assim... Numa segunda-feira, nós fomos tomar um café. Gente, eu lavei uma surra de Deus. Quando ela estava falando comigo, usando ela. E ela tem me ajudado bastante, sabe? E eu falei assim, como ela ensinou nós que o nosso esposo e filhos são as almas mais que vale... Preciosas. Um só o marido, que ganha tudo. É uma alma. É mais do que o mundo todo, né? E eu acho que nós temos que passar isso para as mulheres, né? E então, já vou aproveitar. Eu gostaria de fazer um chá para as mulheres. Não sei se eu vou conseguir, né? Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu gostaria de lançar esses livros. Mas já vou colocar aqui, né? Deus vai aparecer pessoas para me... Como é que fala a palavrinha? Ajudar. Isso. Glória a Deus. Esse ponto de mulheres, pastora, eu vejo que o evangelho em si, se ele não conflita a tua vida, ele não é o evangelho verdadeiro. Né? Uhum. E as mulheres, elas têm uma carga diferente dos homens. Isso. O homem, ele tem que ser provedor, mas a mulher, além de ser ajudadora, ela tem a carga da casa, tem a carga dos filhos. Isso. Por isso que é muito importante esse trabalho que a pastora está fazendo. Isso. E é que nem eu sempre falo assim, o homem, ele é provedor da casa. E a mulher é provedora da casa espiritual. Da casa, né? É isso aí. A mulher, se não for sábia, ela acaba destruindo. Destruindo. Eu tô Isso. falando pouco aqui, gente, porque... né, Ela fala mais. Não, vou deixar ela falar aqui, o Gere, né? Essa é bênção de Deus, né? A pastora tem contribuído, ajudado muito as mulheres também, assim também como ela tem passado, como ela bem falou, tantos processos, seja físicos, emocionais, tantos processos, né, que passou, cirurgia no coração, troca de válvula, parada cardíaca, Meu Deus, AVC, né? Porém Deus, ela passou por esses processos físicos, e quem conheceu a pastora há muito tempo atrás vai dizer que ela foi transformada, transformada no sentido do falar, do aconselhar, e agora então com esse lançamento aí. E o interessante, Geri, aqui, que não vai lançar um livro,
Já vai lançar 2, né? cara. É que eu queria fazer só um, mas Deus colocou no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu primeiro escrever um já foi. Já foi Falei que bênção, nunca né? na minha vida eu imaginei que eu ia escrever um livro. Eu falei, nunca. E se Deus me, né, deu essa Oportunizar. graça, né? E eu sempre falo, tá lá, não é de mim, é de Deus. É que nem eu falei assim, quando troquei a válvula, lá já, eu falei assim, porque eu pensava que eu ia morrer. Mas em 7 dias saí de lá, sabe? Do hospital. E agora, como deu AVC, eu estava no hospital. E eu comecei a pensar, e o Espírito Santo começou a falar comigo. No 6º dia, eu falei assim, eu vou sair desse hospital. E eles me seguraram até no 7º dia. E eles falaram assim, não, vai ficar lá ali o dia todo, só no final da tarde você vai para casa. Eu falei assim, no momento eu fiquei assim, de agora eu estou pensando, Deus, é um propósito. Porque quanto mais a gente está perto de Deus, Deus vai transformando a nossa vida. Sim. Então, foi um processo que Deus permitiu eu passar por isso para me... talvez ele pegou um vaso, quebrou todo e fazer outro. São construção. Não, Construindo, construção. Jesus. Construção. Isso, que nos Que transforma. Não, ele regenera. quebra tudo e faz de novo. É, né? isso aí. Então, eu acho que foi assim que aconteceu comigo nesses 7 dias que eu estava lá. Porque antes de me dar o AVC, eu decidi fazer uma sábado. Um jejum, né? Só que foi assim, De 21 no dias. sábado, isso. Eu falei assim, Deus, eu não tenho ninguém no meu coração assim, que eu tenho algo no meu coração de alguém, não. E o Espírito Santo falava para mim, eu falei, mas Deus colocou no meu coração que eu precisava pedir, ligar para meu pai, para minha mãe, eu liguei, para o meu esposo, mandei mensagem para eles, eu falei, primeiro, pedir perdão para eles. Às vezes sem entender, né? Sem entender, mas ele estava liguei para eles, pedi perdão para eles. Olha, eu pedi perdão para vocês se eu não fui, talvez uma filha melhor. Talvez eu desonrei vocês em algum momento, como eu falei com meu esposo também. Alguma hora eu falei para eles. E orei. Falei, agora eu vou começar esse jejum de 21 dias. E eu decidi assim, das 7 da manhã às 11, eu e Deus dentro do meu quarto, trancada, dali não vou sair de nada. É só eu. Então, eu fiz. E na quarta, aconteceu isso. Daí, eu fiquei assim, meu Deus. Só que eu pensei, não, processos que dói. Mas o agir de Deus é diferente do nosso. A gente não tem como compreender como é o agir dele. Como quando eu fui para o hospital, ele podia ter curado as 2 válvulas. Não, ele falou para mim, não, eu vou curar uma válvula tua, mas a outra é um processo que você precisa passar por isso. E eu também, nesse AVC que me deu, foi também um processo que eu tinha que passar para transformar. Talvez ele começou transformação na troca de válvula. E agora nessa, Deus falou, agora vamos, pronto, agora é você. Né? É um milagre. Glória a Deus. Isso aí, Geri. Isso aí, Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? E aí nós vamos encerrar aqui o podcast juntamente com a pastora. Os processos que a gente vai vivendo, né, pastores? Tipo, vem dificuldades, lutas, são tudo uma escola pra gente aprender. Ainda mais pra quem tá na frente, né? Duro juízo é do mestre, né? Como que tu vai conseguir ensinar alguém sobre casamento se tu não teve experiência de casamento? Vai ensinar alguém sobre algum problema se tu não tem experiência?
Serve como escola. É verdade. Eu que nem eu falo, a nossa vida, enquanto estivermos nessa terra, a gente vai ter vários processos que nós vamos enfrentar. Algum momento vai ter dias baixos e altos. Tem horas que você, tipo assim, eu tô me sentindo mal, para baixo. Aí eu sempre falo assim, o nosso refúgio é o nosso quarto, sabe? Teve uma noite, eu falava assim, Deus, eu tô vendo que eu tenho 3 amigos naquele quarto. Eu não tô sozinha. Eu tenho o Espírito Santo, que está me abraçando. Ele não fala nada para mim, só me abraça. Jesus conversa comigo. E Deus fica me olhando e diz assim, lá de cima, sei. Talvez Deus falou assim, eu vou fazer agora, agir na vida dela agora é impossível. Não, eu não quero isso para ela. Mas ele... talvez Jesus diz, acho que ela vai conseguir. E é dali, sabe? Que você sai dali, assim, transformada. Porque você fala, poxa, eu enfrentei tudo aquilo, mas passou. Eles te ajudaram. Você não está sozinho. E eu sempre falo, não é eventos que vento, né? Que você vai... tem muitas mulheres que eu conheço que estão em todos os eventos. Não. O melhor lugar para você é dentro do teu quarto. É ali que Deus vai revelar coisas para você e vai transformar a tua vida. Glória a Deus. Que palavra, gente! Esse foi mais um podcast com ela, a pastora Suzana. Vai estar aqui, né, o Instagram da pastora Suzana, a rede social, da mesma forma Geriel. Quero aqui agradecer, Geriel, pela sua presteza, né, e sempre que está juntamente conosco. Você que quer cortar cabelo, né, e aqui da região, Geriel, faz aí o teu merchan. E ele tá top. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, por ter vindo compartilhar conosco a sua história. Agradeço, pastor. Amém. Tamo junto. Nós que agradecemos. Pastora Suzana, Deus abençoe. Que Deus abençoe todos e que vocês ali me sigam, que eu não tenho muito amigos. Tem bastante. Geriel também vai estar aqui, né? O Instagram do Geri, tá? A rede social. Você que queira, você que é da região, você que é exatamente até de Coronel Freitas, o Geriel tem aí o salão de beleza dele também, tá bom? Que Deus abençoe a vocês e até a próxima aqui em nosso canal.